Este vídeo tem como objetivo demonstrar como podemos transcrever os dados dos relatórios selfie dos vários ciclos de ensino onde aplicamos para um fecheiro Excel onde depois podemos analisar os dados comparativamente, olhando para os resultados de toda a escola. Deste modo podemos, por dimensão, por questão e por grupo de participantes, professores, alunos e dirigentes escolares, analisar os resultados de todos os ciclos de ensino como um todo, facilitando assim a análise. O primeiro passo é abrirmos o Selfie e clicar no menu Resultados. Escolhemos o primeiro ciclo de ensino que queremos transcrever os dados e acedemos ao relatório. Podemos transcrever os dados daqui, da folha da página web, ou, se preferirmos, podemos ainda, de uma forma também simples, exportar o fecheiro, o relatório em PDF. Só temos que ter o cuidado de vir aqui aos idiomas disponíveis e escolher o português e transcrever, fazer o download e guardar este relatório no disco. Assim que tenhamos este relatório, podemos abrir, eu tenho aqui já um exemplo, e começar a passar os dados então para a folha de Excel. Em primeiro lugar, eu gostava de mostrar esta folha de Excel, já com dados de exemplos de várias escolas. Na primeira página temos o índice e temos aqui no topo o elencar das vários níveis de ensino para os quais podemos passar os resultados. Só de notar que nós, se quiserem, nós podemos apenas transcrever os dados do terceiro ciclo, secundário profissional, por exemplo, mas deixemos os outros ficarem cá vazios, porque senão fica vazio à mesma, mas fica sem título. Uma nota importante é que não devemos nunca apagar daqui o secundário profissional, caso queiramos, eu tenha sido aplicado e caso queiramos passar os dados, porque há questões que só estão presentes nos questionários do secundário profissional, questões obrigatórias, e que não estão nos outros. Isto por ser um nível de ensino onde temos uma ligação com parceiros, existem estágios, por aí fora. Outra nota importante, estas 3 folhas estão bloqueadas para evitar alterar informação que não se deve alterar, como as fórmulas, por exemplo. Mas se houver necessidade de desbloquear, por algum motivo, a password é selfie, tal como está aqui em cima. Basta carregar com o botão direito do rato em cima do separador e desproteger folha e colocar então o código selfie. Esta folha de Excel, este fecheiro já está preenchido, com dados exemplo, e temos aqui então o índice da informação que está mais ou menos por ordem de acordo com o relatório que é produzido do Selfie, e ao clicar saltamos diretamente para a folha, para a página certa, onde tem cada um destes quadros. Aqui temos só uma nota de quem são os respondentes para cada um destes quadros. Os dois últimos são questões que estão disponíveis no Selfie, no entanto, não aparecem os resultados no relatório. Portanto, vamos deixar, de momento, ele está cá previsto, mas vamos deixar vazio. Clicando no índice, como disse, vamos diretamente para os quadros e sempre que quisermos voltar ao índice, no canto superior esquerdo, temos lá um botãozinho que nos ajuda a passar para o índice. O primeiro quadro tem a ver com as taxas de participação nos questionários para cada um. Eu preenchi com exemplos de todos os ciclos, mas no caso de terem aplicado só o terceiro ciclo e secundário, preenchem só estes. Depois temos então os resultados para as questões obrigatórias e para as questões opcionais, que transcrevemos diretamente para aqui. São estes os dados que temos que transcrever para cada nível de ensino, demora à volta de 15 a 20 minutos por cada ciclo, nem tanto. Se forem 2 pessoas, então é mais rápido, uma pessoa a ditar e outra a escrever. Nós só temos que preencher os espaços que estão em branco, tudo o resto são valores calculados por fórmulas. E como podem ver, para cada dimensão e para cada questão, nós podemos ver logo os dados para todos os níveis de ensino onde o Selfie foi aplicado. Podemos ver aqui, por exemplo, as médias globais de cada um dos ciclos, ou podemos ver as médias globais para cada uma das dimensões de todos os professores de cada ciclo, com todas as suas questões, ou a média global desta dimensão em todos os ciclos. O relatório só nos dá esta média global, por cada dimensão e por cada uma das questões,
e nós aqui conseguimos calcular a média global da dimensão ou de cada uma das questões para todos os níveis de ensino onde o selfie foi aplicado. Se passarmos para a folha seguinte, o que vemos é exatamente os mesmos dados, mas se aqui estão agrupados por nível de ensino, aqui eles estão agregados já por grupos de participantes, ou seja, para que, mais uma vez, para cada uma das dimensões, para cada uma das questões, nós vemos os resultados dos dirigentes, os resultados dos professores e, no caso de serem questões ou dimensões onde os alunos participam, os resultados também dos alunos. Isto ajuda-nos a perceber qual a perspectiva de cada um destes grupos participantes nos vários níveis de ensino. Por fim, o último separador destes dados das questões obrigatórias e opcionais. Vemos então aqui novamente as taxas de participação, são preenchidas automaticamente, são os dados ao preencher aqui neste quadro, automaticamente passa para aqui. E depois vemos então as médias por dimensão e nível de ensino, ou seja, não é por questão, mas sim por dimensão. Vemos então aqui por ciclo, temos a média de todas as dimensões para o primeiro ciclo por dirigentes, professores e alunos. A informação que é possível calcular, depois cada um de vós, cada escola, no seu contexto, dará o uso que entender. A média global de todos os níveis de ensino, de todas as áreas, e um bocadinho mais em baixo temos também por dimensão, as médias globais por dimensão, mas agregadas, ou pelo menos juntas, proximamente por grupos de participantes. Isto serve tão só para nos ajudar a ver os resultados de formas diferentes, os dados são rigorosamente os mesmos, mas esta reorganização pode nos ajudar a despistar alguma informação que nos esteja a escapar, por exemplo, nestes quadros. Depois temos então as questões próprias. Aqui estão 8 questões próprias, ou 9, nós podemos acrescentar, basta selecionar todos um conjunto de uma questão e colar em baixo. Isto porquê? Porque 10 questões é para um questionário, mas se aplicarmos o selfie aos vários níveis de ensino e com questões diferentes, se aplicarmos a 2 níveis de ensino, teríamos 20 questões próprias e não 10. Portanto, fica aqui o espaço, esta folha está desprotegida exatamente para isso, para poderem copiar e colar tudo o que quiserem. Basta depois pôr aqui um pequeno cabeçalho, se quiserem, alterando aqui os níveis de ensino onde esta questão foi aplicada ou não preenchem, e depois nas restantes já preenchem o nível de ensino adequado. Portanto, está aberto para fazerem como melhor vos aprover. Depois temos outras áreas que estão no relatório, são aquelas questões finais que se responde no selfie e elas estão aqui presentes. Uma nota importante é que nem sempre estes quadros aparecem pela mesma ordem que está no PDF ou na folha, na página web, e também aqui dentro nem sempre aparece pela mesma ordem. Portanto, há aqui que ter um cuidado redobrado para preenchermos os dados nos campos corretos, das questões corretas. Também aqui é importante perceber que, por vezes, há uma questão opcional que aparece logo aqui a seguir, ou, por exemplo, há uma questão que é obrigatória, portanto, esta questão opcional, se for escolhida, ela vai aparecer antes da C17, portanto, aparece a C16. Ou seja, ao transcrever para aqui os dados, não basta transcrever tudo de forma direta, convém olhar para a questão ou a afirmação para percebermos se estamos a preencher no sítio certo, porque é natural que, de vez em quando, ele altere esta ordenação, porque a questão, e acho especialmente aqui uma ou duas, já não me recordo exatamente onde, mas é natural que ao escolher a 15 ele passe aqui para antes da 17 no relatório e nós temos que preencher de acordo com a sua numeração para não colocar informação errada no sítio em cada uma das questões. Depois temos, então, como estava a dizer, as várias áreas. Isto são áreas 1. Estes dados são retirados do gráfico que aparece, como já vão ver, com alguns problemas, porque nem sempre o gráfico aparece o valor, e nós temos só que fazemos ali uma aproximação. Depois, dados relativos, fatores negativos e positivos para o uso da tecnologia. Uma vez mais, são percentagens, portanto, são gráficos que aparecem. E depois, no final, outras áreas.
Portanto, isto é um exemplo que vos vou colocar também no Moodle, caso queiram olhar e ver como é que a informação aparece, mas agora ia passar para a exemplificação de como transcrever os dados para estes quadros. Então, como há pouco expliquei, vamos transcrever então os dados do relatório que foi gerado pelo Selfie em PDF. Podíamos fazê-lo do relatório que está na própria página web, mas optei por utilizar este. Então, a primeira coisa que podemos fazer é passar os dados sobre a taxa de participação nos questionários. De notar que eu estou a usar um relatório exemplo de uma escola que aplicou o Selfie nesta sessão e é o ensino secundário geral. Portanto, o que vamos fazer é, para as taxas de participação nos questionários, e agora, sabendo que temos os dirigentes, professores e alunos, vamos aqui ao secundário geral, transcrever estes dados da taxa de participação. Neste caso, aparece primeiro o número de participantes e o número dos convidados, dos elementos que foram convidados a participar. No caso dos dirigentes escolares, foram convidados 3 e 3 concluíram então o relatório, portanto, a participação no questionário, responderam ao questionário. No caso dos professores, foram convidados 14 e responderam 13, que corresponde a 93%. E no caso dos alunos, foram convidados 140 e responderam 138, com 99% de participação. Às vezes, nós convidamos 140 alunos, mas depois respondem 180, porque os alunos acabam por ou partilhar entre si, ou dentro da turma, ou mesmo às vezes os professores também fazem, e pode acontecer termos taxas de 110%, por exemplo. Seguindo a ordem, então, do nosso relatório, esta componente não nos interessa, porque são dados que vão ser calculados. Por vezes aqui aparece 3.1 e no nosso relatório, nas médias globais, vai aparecer 3.2 ou só 3. Isto tem a ver com os arredondamentos. Não é grave e pelos cálculos, pelos resultados apresentados, não há assim grande discrepância, mas pode acontecer numa ou noutra questão. Então, as médias por questão. Vamos então aqui ao relatório, vamos começar pela liderança e o que temos que fazer é transcrever estes valores que aqui estão, apenas de professores, dirigentes e alunos, para o local correspondente, neste caso o ensino secundário geral, e com uma atenção apenas especial para vermos se estamos a colocar os valores na afirmação correta, ou seja, esta é A1, aqui há e a estratégia digital. Então os dirigentes responderam com 3.3, os professores com 2.6 e os alunos não respondem. Aliás, se eu tentar colocar aqui algum valor, o próprio folha de Excel não me permite. Se houver algum campo que esteja bloqueado e não devesse estar, só o que podem fazer é vir aqui, desproteger a folha e colocar então aqui a chave Selfie. Depois convém voltar a proteger, para garantir que não se altera dados que não se devem ser alterados, como aqui os cálculos das médias e as fórmulas. Passando para a segunda questão, aqui os dirigentes responderam 3.3 e os professores 2.5, depois 4, 2.8. Pergunta A4, como vem, a A9 só está presente para os alunos do ensino secundário profissional, porque tem a ver com a participação das empresas na estratégia da escola. Portanto, passamos para a questão A4, que era opcional, 3 para os dirigentes, 2.5 para os professores e depois, finalmente, no caso da afirmação A5. Aqui o que nós temos a afirmação, não é propriamente a afirmação, é o título desta afirmação. Se quisermos saber exatamente o que é que foi perguntado aos dirigentes, professores e alunos, temos que abrir a lista das folhas das questões que estão naquele PDF, ou então ir ao próprio relatório do Selfie e, se viermos a cada uma das questões, estão aqui, eu penso que seja possível ver o que é perguntado. Portanto, cá está em cima. Neste caso, a pergunta é, ou a afirmação, os nossos professores utilizam as tecnologias digitais para comunicações relacionadas com a escola. Aos professores, a questão, ou a afirmação era, eu utilizo as tecnologias digitais para as comunicações relacionadas com a escola.
podemos confirmar aqui ou na lista de questões que está naquele PDF que está disponível não só no Selfie, mas também no Moodle. Importante também é percebermos que a pergunta que é feita aos dirigentes, professores e alunos do secundário geral, a mesma afirmação pode ser apresentada de forma diferente aos alunos do primeiro e do segundo ciclo. E foi por esse motivo, por esta afirmação ter 3 ou 4 formulações diferentes, que optámos por não colocar aqui a afirmação como todo, mas sim o título, e depois, se quisermos saber exatamente o que é que foi perguntado, vamos então ver a lista de questões. Depois passamos então para a colaboração, o trabalho em rede, passamos aqui para a dimensão D, e uma vez mais é ir transcrevendo os dados. Se por acaso nos enganarmos e pusermos o valor 6, o próprio Excel alerta-nos que não é possível, porque ultrapassa o valor máximo da escala. Portanto, dá-nos apenas esta ajuda. Agora, se por acaso aqui for 3.3 e eu puser 4.3, naturalmente que não vai dar erro, e é por esse motivo que temos que ter alguma atenção quando preenchemos, e se for feito por 2 pessoas, uma a editar e outra a escrever, ajuda bastante a evitar este tipo de erros. Todos os valores abaixo de 3 aparecem automaticamente a vermelho. Porquê? Porque é uma escala de concordância em que o ponto 1 e ponto 2 são valores de não concordância, eu discordo totalmente e discordo, e do 3 para cima é uma escala de concordância com um nível adicional de concordância, ou seja, o 3 é concordo parcialmente, o 4 concordo e o 5 concordo totalmente. Nesta escala, há outras escalas, mas podemos considerar que valores abaixo de 3 são escalas negativas, ou pelo menos de discordância, e de 3 para cima concordância. Estes valores, estando a vermelho, chamam-nos a atenção que aqui há uma situação crítica para os professores nesta área, e nesta questão, nesta afirmação, também há aqui não há um total acordo entre dirigentes, professores e alunos, o que nos desperta aqui um pouco a atenção e poderá levar-nos a tentar perceber melhor o que é que se passa a este nível. Por exemplo, neste caso, seria importante discutir entre dirigentes e professores, fazer aquelas sessões de reflexão com alguns professores e alguns dirigentes para perceber o que é que realmente se passa aqui, porque sabemos que não concordam, mas era importante perceber porque é que não concordam e o que é que será possível fazer para ultrapassar esta dificuldade. E pronto, e a pouco vamos passando aqui os dados. Eu vou passar aqui um pouco à frente. Como veem, é um processo muito repetitivo, e vou passar um pouco à frente para as outras questões, aquelas questões que já não têm a ver com as perguntas obrigatórias e opcionais do Selfie e que nos são apresentadas um pouco mais à frente, como as questões próprias. No caso das questões próprias, com certeza que vocês terão uma folha, um documento do Word ou outro documento onde tem esta formulação. Infelizmente, nós não conseguimos copiar daqui e colar. Vamos aqui para as nossas questões próprias. Não é possível copiar do PDF e colar. A minha opção é, por exemplo, vir aqui ao relatório que está no Selfie, e aqui sim, aqui é possível copiar e colar. Deixa-me só repor como estava. É possível selecionar, copiar e colar para dentro de cada uma das salas. Mas se tiverem a formulação destas questões próprias numa folha de Excel, ou perdão, num documento do Word ou noutro qualquer, basta então passar para aqui. É interessante, nós podemos passar para aqui os valores médios, neste caso os dirigentes, a média de respostas deu, na escala, deu o valor 4, professores 4.2, alunos 3.5. No entanto, há aqui um elemento que é muito importante e eu não me canso de salientar, é que as médias são mesmo só isso, médias, e por vezes é muito importante nós olharmos também para a frequência de respostas nos vários valores das escalas. Ou seja, nós sabemos que os professores apresentam uma média de 4.2 nesta escala de concordância, mas a grande maioria das respostas, 85%, estão no ponto 4. Por exemplo, aqui nos dirigentes estão em 4.3, mas aqui já está um bocadinho mais repartido. E à medida que vamos
clicando, vamos nos apercebendo que, por vezes, há uma grande dispersão na frequência de respostas em cada um dos pontos de escala. Ou seja, no caso, por exemplo, dos alunos, estes 7% são apenas 7%, mas 7% discordam completamente, ou seja, há 7% de alunos do total dos que responderam que não conhecem o regulamento interno nem o projeto educativo da escola. Portanto, por vezes, estes valores, estas taxas de resposta, estas frequências em valores de escala podem mostrar-nos que há aqui alguns elementos que são críticos e que temos mesmo que resolver. De notar aqui um pequeno erro, há valores de escala, valores de taxas, percentagens que não se consegue visualizar porque não conseguiram, o próprio software, o sistema não consegue pôr ali um valor dentro e então nós não conseguimos saber. E por este motivo optámos por não criar aqui nenhuma folha onde se fizesse esta transcrição, porque era inglório temos estar a tentar adivinhar qual a correspondência deste valor. Em alguns, claro que somando todas as outras percebemos qual é o valor que cá está, mas por vezes aparecem barras, 2 e 3 barras destas para a mesma afirmação onde não se consegue ver o valor e então aí, como veem aqui, isto é um exemplo, não conseguimos perceber quanto é que é na escala 1 e qual é a percentagem na escala 2. Portanto, optamos por não deixar e em algum resultado que considerem mais crítico, podem vir aqui ao relatório e ver quais são os valores que lá estão. Voltando então ao nosso PDF e passando para outro tipo de questões, fatores que inibem a utilização da tecnologia, podemos então transcrever também estes resultados para a nossa folha de Excel e aqui saltamos do ponto 5 para o ponto 10, fatores que inibem, desculpe. Então vamos clicar no índice dos fatores que inibem a utilização da tecnologia e vamos transcrever então os valores para este quadro. Está aqui embaixo. Está aqui, fatores que inibem a utilização da tecnologia. Então vamos para o ensino secundário geral e agora temos aqui um trabalho só um bocadinho mais penoso, porque como estamos aqui a olhar para, só para os dirigentes, vamos passar só o que está a azul. Olhando sempre para os elementos que estão no nosso quadro, se estão pela mesma ordem ou não. Por vezes podem não estar e depois estamos a registar valores errados sem nos apercebermos. É natural, neste quadro, nos quadros que sempre que aparecem percentagens, que por vezes os valores não tenham a respectiva percentagem. Aí temos que fazer mais ou menos uma estimativa mais próxima, que nos pareça mais próxima, para não deixar o valor vazio e para podermos ter algum elemento de comparação. Ter 7%, 8% pode não ser assim tão significativo, portanto, é a nossa sugestão, sempre é melhor do que não ter estes dados. Pronto, a pouco e pouco vamos passando, vamos transcrevendo e vamos fazendo então este trabalho em todos os campos e para obtermos então os resultados que possam ser comparáveis. Passando para outros quadros, o processo é rigorosamente o mesmo, só temos que ter em atenção posicionar-nos na nossa folha de Excel na pergunta adequada, utilidade das atividades de desenvolvimento profissional contínuo. Portanto, vamos para o quadro 6 e cá está, é só começar aqui a preencher. Esta questão só é feita, ou melhor, este grupo de respostas só temos dos professores, porque as perguntas só foram feitas aos professores. Portanto, aqui é uma transcrição direta e nem sempre estes valores estão por ordem, consoante o nível de ensino a que corresponde o relatório, nem sempre está igual. Portanto, convém termos uma atenção redobrada se estamos a preencher no local correto, uma vez mais. Queria-vos mostrar só aqui, para terminar, alguns gráficos onde não tem então a percentagem. Como veem, aqui não tem percentagem. Normalmente o que eu faço, eu olho para aqui, mais ou menos, este é 26,8, se este for mais ou menos metade, pronto, é 13. Se este não tivesse nada, eu termino ali à volta de 12, 13. Neste caso, por exemplo, se este é 13, aqui será 6, 7, está um bocadinho mais da metade. Mas como veem, tem que ser um bocadinho a olho, porque são valores que não aparecem no relatório, nem no PDF, nem no próprio
relatório que está em HTML. Portanto, não podendo fazer nada, é colocar aqui um valor, uma pequena estimativa. E pronto, no final de termos este relatório transcrito aqui para a nossa folha de Excel, temos então aquele exemplo que há pouco vos mostrei, onde temos os dados todos preenchidos e onde podemos então analisar da forma como nos for mais adequado, como entendemos que seja mais adequado, estas médias, ou seja, por questão e nível de ensino, ou por grupos de participantes, ou então as médias globais por cada uma das dimensões do resultado selfie. Aqui neste caso ainda não está, mas numa versão seguinte, ou ainda posso, assim que tiver disponibilidade, os valores que estão a negativos, que estão abaixo do 3, serem realçados a vermelho, para também termos uma ideia mais clara de onde é que estão os problemas. Esperamos que seja útil na análise dos resultados, porque nos parece que olhar apenas para um questionário é um pouco redutor relativamente àquilo que são as várias dimensões para a escola, e o ideal é ver estes resultados não de forma separada, mas de forma agregada, para que a comparação possa ser mais facilitada, em vez de estarmos a imprimir relatórios ou estarmos a abrir vários separadores no browser, e no ecrã mais pequeno torna-se mais complicado.